Bom, nessa aula aqui de circuitos de dispositivos eletrônicos, vamos entrar no assunto efetivamente dos dispositivos eletrônicos, mas vamos dar uma olhada no que são feitos os dispositivos eletrônicos hoje em dia, são os materiais semicondutores. A gente vai pegar e dar uma lembrada lá do conceito de orbitais, lá de Física 3, ou então segundo grau mesmo. Ver o orbitais, Física até o Química 2, se você fez. Ver como é que ficam os orbitais no cristal e como é que isso leva às chamadas bandas de condução e valência, com os equivalentes elétrons e lacunas. Vai dar uma olhada no silício eletrônico. O silício é o principal elemento feito, utilizado para eletrônica, dá para fazer com outros, em algumas aplicações é feito com outros materiais, como arseneto de galho, ou, enfim. E ver o que é que são as chamadas impurezas doadoras e aceitadoras e o que é que isso faz nos semicondutores. Tá? Então, isso aqui é tudo o levantamento para o material com que são feitos os dispositivos eletrônicos, não são exatamente ainda os dispositivos em si, certo? Então, orbitais, orbitais, lembrando, são as áreas, as regiões no espaço em torno de um núcleo atômico onde ficam os elétrons. Então, dependendo da quantidade de prótons no núcleo, você vai ter uma quantidade equivalente de elétrons em redor de um átomo. Certo? Esse, no átomo de hidrogênio você só vai ter esse orbital, o orbital S, um átomo com até o peso atômico 4, você vai ter mais esses orbitais aqui P, aí depois os D, os F e assim por diante, e aí a cada elétron que você coloca mais, aí você vai acrescentando elétrons nesses orbitais. Na verdade o S, o hélio, aí você vai ter 2 elétrons no S, vai mudar o spin dele, então um elétron com spin positivo, outro elétron com spin negativo, escaselar, então você vai ter o orbital S cheio aqui no átomo de hélio, por isso ele fica um átomo lá na última camada, por isso que ele fica agindo como um gás nobre, e assim por diante. Então você vai ter peso atômico 1, 2, aí 3, aí você vai ter esses 2 elétrons aqui nesse orbital, mais um aqui, peso atômico 4, 2 elétrons nesse orbital, 2 aqui, e assim por diante. E a questão é isso aqui, é a estrutura que dá para calcular exatamente com um elétron num único átomo. Dá para calcular para o átomo de hidrogênio, levantar isso aqui, estima-se para os demais casos, mas o que é que acontece quando você tem um cristal? O que é que acontece quando você tem mais de um átomo? Então, à medida que você aproxima os átomos, então aqui está a distância interatômica, certo? Então, se você tem átomos bem distantes, então você não tem interação de um átomo com o outro, e você tem os níveis de energia dos orbitais, então orbital nível S, orbital S, nível de energia aqui do elétron, elétron com esse nível de energia, orbital P com nível de energia acima. À medida que você vai aproximando os átomos, então a distância interatômica vai aumentando, mas não cristal com vários átomos, você vai aumentando, diminuindo essa distância interatômica. Os elétrons eles já vão estar tão próximos, os átomos já vão estar tão próximos um do outro que um orbital influencia no outro. Então eles já não aceitam mais ficar no mesmo nível de energia, porque consideram que estão na mesma região quântica, vamos dizer assim. E aí os orbitais começam a abrir. Então, num cristal, aí você, dependendo do nível de energia do cristal, você vai ter essas curvas aqui, e tipicamente você vai ter uma estrutura dessa forma daqui. Você vai ter uma camada aqui chamada camada de valência, camada aqui chamada camada de condução, e com a faixa aqui onde você não tem um nível de energia permitido para um elétron.
Isso leva à diferenciação, né, entre metais semicondutores e isolantes, tá? Então, se você pegar aqui um cristal, né, você vai ter a camada de valência e a camada de condução, né? São definidas, melhor dizendo, pelos que está abaixo do nível de Fermi, acima do nível de Fermi, certo? Então, o nível de Fermi é um nível onde nível de energia onde em 0 graus absolutos, temperatura zero absoluto, você vai ter todos os elétrons abaixo desse nível e nenhum elétron acima desse nível, certo? E você aumenta a energia térmica, você começa a ter elétrons passando aqui um pouquinho acima desse nível de Fermi, tá? Num metal, num condutor, né, o principal caso é o metal, os metais, né, mas em condutor de modo geral, você tem os elétrons com bastante níveis de energia disponíveis aqui em cima, então você tem vários elétrons livres em qualquer situação, certo? Que aí o elétron livre no sentido que ele pode passar para outro átomo, que ele vai ter um nível de energia muito próximo, qualquer variação, qualquer diferençazinha de tensão, qualquer temperatura mesmo, energia térmica, você vai ter a movimentação dos elétrons dentro do metal. Então ele tem uma condutividade muito elevada, os elétrons conseguem se mexer bastante bem. Num isolante, é esse caso daqui, essa faixa proibida daqui, né, então o band gap, essa energia do band gap é muito alta. Então você não tem energia térmica suficiente para um elétron daqui alcançar aqui. Significa que você tem uma situação em que você tem todos os elétrons aqui e sem níveis de energia livres para eles se deslocarem. E aqui em cima, nível de energia totalmente livres, mas nenhum elétron com energia suficiente para chegar nesse nível, tá? No meio do caminho você tem então os semicondutores, que eles têm toda essa última banda ocupada, tá? Então isso acontece principalmente tabela periódica, na coluna 8 da tabela periódica, você tem carbono, silício, germânio, certo? Todos os semicondutores ocupados. No caso do carbono, então você pega um cristal de carbono vai formar grafite. O grafite é condutor porque você vai ter um nível de energia, todos eles ocupados aqui, todos os orbitais abaixo do nível de Fermi ocupados, acima livres, mas você vai ter um nível de energia muito pequeno. Na verdade, ele vai chegar nesse caso aqui, vai consumir essa banda, ela entra dentro dessa, então você tem nível de energia muito próximos, então você tem os chamados elétrons livres, eles estão livres para passar por qualquer lugar, certo? No isolante você não tem nenhum elétron livre. No semicondutor, esse nível de energia proibido é pequeno o suficiente para que você tenha energia térmica suficiente nos elétrons para que alguns elétrons estejam aqui em cima, certo? De modo que você tem uma condução elétrica, mas muito pior do que você tem no metal, porém muito melhor do que você tem no isolante, certo? Então alguma coisa da ordem. No metal você vai ter uma resistividade, uma condutividade da ordem de... uma condutividade, melhor dizendo, vamos dizer, sem uma grandeza, mas só para ter a relação dessa variação de ordem, da ordem de 10 a sexta. Sendo um condutor, você vai ter uma condutividade da ordem de 10 a terceira. No isolante você vai ter uma condutividade da ordem de 10 a menos 3. Tá? Então, esse nível das coisas, certo? Então, um semicondutor, no uso geral, ele vai funcionar como condutor, mas um mau condutor. Tá? Isso aqui, entrando mais especificamente, você tem a segunda questão. Em torno do nível de Fermi, né, você tem uma chamada distribuição de Fermi-Dirac, que é essa curva verdezinha daqui, certo? Que ela está em probabilidade, né? Está de 0 a 1, a probabilidade de ocupar um espaço vago, certo? Então, dado que para uma determinada temperatura, você vai ter uma função Fermi-Dirac aqui,
dizendo que se tiver um espaço disponível aqui, você vai ter uma probabilidade, por exemplo, de 0,04 de ter um elétron ali naquele lugar, tá? O nível de Fermi fica justamente o ponto que essa probabilidade é meio, né? Então o nível de Fermi fica com essa função Fermi-Dirac definido como ponto nível de energia onde você tem uma probabilidade de, se tivesse um espaço disponível, você tem uma meia probabilidade daquele espaço estar com um elétron ocupando ali, tá? Aquelas bandas de condução e banda de valência vão ter uma densidade de estados disponíveis dadas por essas curvas daqui. Então aqui é a densidade de estados disponíveis em função do nível de energia, né? Então o gráfico está assim, né? Está de virado de cabeça para baixo, certo? Então essa densidade de estados disponíveis está em função do nível de energia, certo? Então para um nível abaixo aqui do limiar da banda de condução, você tem 0 estados possíveis. Acima desse nível você tem essa curva daqui aumentando a densidade de estados, indo do 0 e aumentando aqui até, grosso modo aqui, então 3 vezes, perto de 3, 2 ponto alguma coisa vezes 10 elevado a 26 estados disponíveis para o elétron ocupar a cada centímetro cúbico, né? Então, quantos desses estados vão ter elétrons? É simplesmente você pegar a probabilidade de ter um elétron no estado disponível, dado por essa curva, multiplicar por essa. Então você vai ter elétrons disponíveis aqui, certo? Aqui embaixo você tem a banda de valência. Aí você vai ter aqui embaixo toda essa região daqui, vamos dizer assim, ocupada por elétrons, certo? Ele vai estar ocupando praticamente todos os estados. O que é esse P de E aqui? Então isso aqui é a probabilidade de você ter lacunas, ou seja, você ter níveis de energia que não estão ocupados por elétrons, né? São chamadas lacunas. Então você vai ter elétrons, para cada elétron que sai daqui, você vai ter uma lacuna aqui na banda de valência chamada, certo? Então você vai ter elétrons livres aqui, então eles têm vários estados disponíveis para saltar, pequena variação de energia vai estar disponíveis, e esses estados estão distribuídos na malha cristalina, então isso significa que eles também, quando ele passa de um estado para o outro, ele está passando de um átomo para o outro, certo? E você vai ter aqui para baixo, né, a lacuna, né, os níveis de energia. O negócio está travando aqui. Ops. O nível de energia onde você vai ter falta de elétrons, vai ter espaços vazios sem elétrons lá na rede cristalina, tá? Como é que funciona então esses elétrons aqui na rede cristalina? Você vai ter um número de elétrons aqui dada por essa equação, tá? Isso aí você juntando tudinho, não precisamos pensar nessa equação não, só para dar uma ideia que isso aqui vai dar essa exponencial. Então número de condutores, enfim, é o número de elétrons intrínseco, né? Vai dar o mesmo número de lacunas intrínsecas. E aqui um elétron livre, então é um desses vermelhinhos daqui, está aqui na rede cristalina, então os átomos todos interligados, cada um desses é um núcleo atômico. Aqui os orbitais inferiores que eles estão ocupados ali, né, travados, né, os elétrons na camada de valência, e aqui é um elétron na camada de condução, que aí qualquer variaçãozinha ele parte aqui. Então se você botar aqui uma tensão positiva desse lado, negativa desse lado, um campo elétrico,
né? Então ligar uma bateria aqui em torno desse material. Isso aí vai gerar um campo elétrico que vai atrair esse elétron. Ele vai ter a energia térmica também, então ele vai ter um movimento meio caótico, mas ao longo do tempo ele vai tender a vir para cá, certo? Isso é um elétron que eu coloquei aqui, só um, mas você veja que a densidade de elétrons aqui é o negócio vezes 10 a 20 e tantos por centímetro cúbico, certo? Então você tem muitos elétrons, mesmo no semicondutor, né? Aqui no caso esse nível de energia aqui de 1.1 elétron-volt, isso representa o silício, certo? Aí você vai ter semicondutores que essa faixa proibida aqui é maior, semicondutores que essa faixa proibida aqui é menor, tá? Então isso aqui é um elétron livre. E qual é a importância dessas lacunas aqui? Então o que é que vai acontecer com a lacuna? A lacuna, então você vai ter uma faixa aqui que está a linha marcando que ele está ocupado com elétrons. Então todos esses elétrons, eles não tem espaço para eles andarem, certo? Mas uma lacuna significa que uma dessas ligações não tem um elétron, falta um elétron numa ligação. Então se falta um elétron aqui, aí ele pode, outro elétron preso pode pular para aquela região, certo? Então essa situação aqui, você vê a lacuna pulando, mas isso aqui é mais equivalente ao, cada vez que vem uma lacuna, pula o elétron para cá, 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 pula outro elétron para cá, outro elétron para cá, outro elétron para cá, outro elétron para cá, e assim por diante. A impressão que dá é que a lacuna está andando, certo? Então a gente pode considerar, né, e fazer aqui a lacuna podemos, para simplificar a vida, considerar eita, que essa canetinha hoje está dando dor de cabeça aqui. A lacuna como elétron positivo, certo? Porque os elétrons, por exemplo, na simulação, a lacuna está andando para cá. Na verdade, são os elétrons que estão sendo atraídos para cá, e na média a lacuna faz esse movimento meio para cá, certo? Então age como se você tivesse uma carga positiva livre se movimentando. Isso facilita muitos cálculos, certo? Então a gente vai considerar os elétrons na região de condução livres e as lacunas na região de valência também como elétrons de carga positiva, certo? Tanto os elétrons na região de condução quanto as lacunas na região de valência vão ser portadores de carga, vão permitir a passagem de corrente elétrica, né? E aí, para alguns materiais, então, por exemplo, silício, germânio, arseneto de galho, que é um material com elementos da coluna 7 e da coluna 9. Aliás, silício e germânio, essa que é da coluna 6, eu acho que eu falei 8, é da coluna 6 da tabela periódica. Elemento da coluna 5 e da coluna 7 da tabela periódica, fazendo um cristal, certo? E você tem essa característica, certo? Então o nível num material intrínseco, o nível de elétrons e lacunas, né, na verdade vai ficar o mesmo. Então esse nível, porque num material intrínseco, né, um material puro desses daqui, silício, germânio, arseneto de galho, certo? Você tem a temperatura zero, você tem todos os espaços da camada de valência ocupados, todos os níveis da camada de condução livres, certo? Então cada elétron que aparece na camada de condução significa que criou uma lacuna na camada de valência. Então esse NI fica igual aqui a esse NP, e o que muda vai ser justamente o nível de Fermi intrínseco para que isso aqui funcione, né? Grosso modo, você tem essas equações daqui, vai gerar isso daí, e vai gerar então, para
um silício, uma quantidade de 7,61 vezes 10 elevado a 9 elétrons em temperatura ambiente. Um germânio 1,39 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Um arsenete de galho 2,4 vezes 10 elevado a 6 elétrons por centímetro cúbico disponível para gerar corrente, né? Se você tem mais elétrons e mais lacunas, né, então você tem mais portadores de carga, isso aí vai apresentar uma resistividade menor quanto mais elétrons ou lacunas ele tiver. Então, por exemplo, o germânio, ele tem o nível aqui, essa energia daqui menor, perto de 0,6, certo? A diferença entre o final da camada de valência e o início da camada de condução. Então você tem mais elétrons e mais lacunas disponíveis, aí ele tem uma resistividade bem menor do que o silício, é 10 a 9, e os dois têm uma resistividade menor do que o arsenete de galho, que tem aquela faixa ainda maior. Além disso, você tem um outro fenômeno, porque a resistividade elétrica não vai ser dependendo só da quantidade de portadores, mas também no fator da mobilidade dos portadores. E aí você tem uma característica. Esse elétron livre na camada de condução, ele tem uma mobilidade, ou seja, ele tem uma facilidade de se mover de um nível para o outro, de um átomo para o outro, que é de 1.400 centímetros ao quadrado por volt segundo, certo? Ou seja, se você aplicar 1 volt durante 1 segundo, um elétron na camada de condução ele pode se mexer até 1.400 centímetros. Uma lacuna na camada de valência tem uma mobilidade bem menor, 450 centímetros quadrados por volt segundo, certo? É aproximadamente 3 vezes menor, certo? Significa que você tiver mais elétrons do que tiver lacunas, é melhor do ponto de vista, e quiser um negócio com baixa resistividade, é interessante que você tenha mais elétrons do que lacunas. Então, isso aqui são dispositivos intrínsecos. Então, isso aqui é aplicado para um cristal perfeito de silício. Uma estrutura cristalina perfeita, sem defeito nenhum e praticamente só feita de silício, certo? Então, isso aqui, para você obter isso, você precisa ter um processo de fabricação muito delicado, tá? Então, normalmente o que se faz, essa aqui é a ponta do chamado método de Pisokrauski para você fazer silício cristalino, certo? Então você bota o silício, você refina o silício várias e várias vezes para ele ficar sem impureza nenhuma, ou dependendo, você vai botar uma impureza bem definida ali para mudar a característica do silício. E aí você pega uma sementezinha de cristal, coloca um silício derretido bem perto do ponto de fusão e você junta essa sementinha de cristal e vai puxando ela vagarosamente. Então essa sementinha começa aqui desse tamanhozinho pequenininho, aí você vai puxando vagarosamente, controlando a temperatura ali na superfície, para que o silício vá se solidificando, mantendo a estrutura cristalina original. Aí isso aí vai aumentar, gera um tarugo. Pode ficar maior do que eu, mais de 1,80 m, tá? Que é um cristal único, praticamente só de silício, certo? Então é um material, né? Isso não vou chutar aqui quanta fábrica de semicondutores você tem para fazer esse tipo de silício, mas menos de 100 no mundo, né? E isso aí é o material mais puro fabricado pela humanidade de modo geral. Esse material, aí você corta isso daqui, faz umas lâminas, e isso aqui você trabalha para fazer toda a eletrônica, para fazer todos os dispositivos, transistores, diodos e assim por diante, certo? Essa é a base do circuito integrado, tá? Por enquanto, e ainda não é nessa aula que a gente vai chegar como é que isso aqui vai se utilizar para fazer dispositivos, mas uma outra coisa é, vai ficar trabalhando só com silício puro? Não. Então você vai pegar e vai acrescentar impurezas. O que é que são impurezas?
Então, impurezas doadoras, né? São materiais, então você pega um átomo a cada 1 milhão, 2 milhões de átomos, certo? Então, a certa densidade de impurezas você junta lá no silício, né? E tem métodos para você fazer isso. Você cria essas impurezas e você bota impurezas que, por exemplo, sejam da camada mais para frente da tabela periódica, certo? Ou seja, elas têm um elétron a mais. Então elas têm um elétron, naturalmente elas vão ter mais elétrons na camada de condução. Isso faz com que você tenha mais elétrons aqui em cima e que o nível de Fermi suba aqui, certo? Então pegar aqui na simulação aqui, vou ver se eu consigo aumentar isso, pronto. Tá, então aqui está justamente nesse eixo é a energia, certo? O preto aqui é o nível de Fermi, aí aqui a distribuição dos estados possíveis, dos orbitais possíveis, dos níveis de energia possíveis na camada de valência e na camada de condução. O verdinho então são os elétrons que estão lá na camada de condução e os vermelhos são as lacunas na camada de valência, certo? Então quando eu coloco impurezas doadoras, ou seja, eu misturo junto da rede cristalina do silício átomos da camada mais para frente da tabela periódica, certo? Então eu vou botar átomos que eles vão gerar elétrons a mais. Isso equivale a eu pegar meu nível de Fermi e colocar mais para cima. Quando eu coloco meu nível de Fermi mais para cima, aumenta a quantidade de elétrons e diminui a quantidade de lacunas. Mas eu estou botando justamente átomos com elétrons a mais, então eu vou ter mais elétrons que lacunas, e esses elétrons a mais diminuem a possibilidade de ocorrerem lacunas, na verdade, porque aí ele vai estar ocupando aqui um nível na camada de condução, e aí um elétron que numa situação normal estaria ocupando, ele vai ter menos probabilidade de vir para a camada de condução, então vai ter menos lacunas também à medida que eu aumento aqui o nível de Fermi, à medida que eu aumento o número de impurezas doadoras, certo? Então tipicamente você pode ter um semicondutor chamado tipo N, é um semicondutor com muitas impurezas doadoras, ele tem principalmente elétrons e muito poucas lacunas lá junto com ele, certo? E você vai ter uma condução principalmente por elétrons, um semicondutor tipo N. O semicondutor, isso aí você pegar e colocar impureza do outro tipo, numa impureza tipo aceitadora, então átomos que ele tem um elétron a menos na camada de valência, então átomos na coluna 5 da tabela periódica, certo? Você vai diminuir o nível de Fermi, você vai aumentar as lacunas. Deixa eu diminuir aqui o nível de Fermi, você vai aumentar as lacunas abaixo da metade. E você vai ter mais lacunas do que elétrons. Então isso aqui gera já de cara esses dois tipos diferentes de semicondutores. Você vai ter semicondutor tipo P, você vai ter muito mais lacunas do que elétrons, você vai ter a condição principalmente por lacunas. O outro, semicondutor tipo N, você vai ter muito mais elétrons do que lacunas, você vai ter a condição por elétrons, certo? Os dois, olhando de fora, tem praticamente a mesma aparência. Os dois são basicamente silício. Para qualquer outra aplicação que não é eletrônica, qualquer aplicação física, eles vão continuar, a quantidade das impurezas não é tão significante, então ele vai continuar tendo as mesmas características do silício, mesma característica mecânica e tudo mais, a condutividade em si, que vai mudar um pouco por conta, não da quantidade total, mas por conta da mobilidade dos elétrons, que é maior do que das lacunas, certo? Então, o semicondutor tipo N, que tem mais elétrons, ele vai ter uma resistividade menor, esses elétrons têm mais facilidade para se mover, do que um semicondutor tipo P, que tem mais lacunas, certo? Mas fora isso, os dois vão estar ainda agindo como silício, né?
só um com mais elétrons, outro com mais lacunas, certo? E aí tipicamente quando você bota esse duas, ele fica com muito mais elétrons até do que o semicondutor intrínseco, tá aqui pelo meio, tá? Significa que você vai ter uma resistividade menor do que o semicondutor sem estar com essas impurezas aqui. Além disso, para que servem essas impurezas? É isso aí, a gente vai deixar para ver na aula seguinte, né, para ver quando a gente junta um semicondutor tipo P e o semicondutor tipo N, que a gente vai fazer o primeiro dispositivo eletrônico, que é um diodo. Tá? Por hoje é isso.